Bom dia, crente! Começamos a nossa terça-feira. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Estamos aqui porque nós queremos aprender sobre a palavra de Deus e caminhar dia a dia com Jesus Cristo. Quando nós fazemos nosso devocional, quando nós buscamos ouvir a palavra de Deus, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você está aqui ouvindo Bom Dia Crente, se você já leu a sua Bíblia, está buscando ouvir mais sobre Deus, você tem necessidade de Deus, você está buscando o caminho certo e você vai por caminhos de abundância, caminhos de paz, de luz, que é o que Deus promete na sua palavra. Nós estamos na série Arrumando a Bagunça e nessa terça eu gostaria de falar deixando o pecado para trás, ou o pecado te paralisa, como está no título desse vídeo. Ontem nós falamos sobre deixar o passado para trás, deixar o passado onde ele pertence, que é atrás de nós, não na nossa frente, ele não é o nosso futuro. E hoje nós precisamos falar sobre o pecado que nos impede de avançar, o pecado que nos impede de nos aproximar a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem santidade e sem a paz nós não veremos a Deus. Então vamos lá para o nosso texto que fica lá em Provérbios 28:13 e diz o seguinte: aquele que encobre o seu pecado, os seus pecados, não prosperará, mas aquele que confessa e o abandona alcançará misericórdia. Existe um outro trecho que está lá em Tiago que fala: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Muitas vezes na nossa vida nós estamos com certos problemas, nós estamos angustiados, nós estamos tristes, mas é porque nós temos alimentado o nosso pecado de estimação na nossa vida. Quantas vezes Deus já te falou: isso é errado? Eu não quero te dizer aqui o que é errado ou não. A palavra de Deus está aqui, a comunhão com o Espírito Santo, a oração, a leitura da palavra está aí para você praticar e Deus convencer do pecado, da justiça, do juízo. Por isso que nós, seres humanos, não precisamos convencer o outro que o outro está errado, porque esse papel é o papel do Espírito Santo. E quando ele convence a pessoa do pecado, precisa haver uma transformação, mas muitas vezes a gente não quer essa transformação. Às vezes, eu vi até uma frase ontem que dizia assim: não é Deus que está em silêncio, ele já te disse para você parar de fazer algo e você ainda não parou. É tipo isso, mais ou menos algo assim. Então, muitas vezes na nossa vida, a nossa vida não tá indo para frente, a nossa vida não tá seguindo o rumo certo. Parece que nós estamos ancorados, parece que nós estamos paralisados, porque nós temos pecado na nossa vida. E aquele que decidiu viver com Cristo, aquele que decidiu ser um embaixador, aquele que deseja viver um 2025 diferente, deseja viver um 2025 como o Senhor, precisa entender que o pecado, ele te paralisa. O pecado não te deixa avançar. Aqui o próprio Deus diz: aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Prosperidade não tem a ver só com bens financeiros, mas a sua família está em paz, no seu emprego, os seus negócios darem certo, na sua empresa as coisas acontecerem. Enquanto nós mantermos o nosso pecado na nossa vida, e eu não sei o que está tocando no seu coração agora, eu sei exatamente o que toca no meu coração, quais são os meus pecados, quais são os meus erros, e enquanto eles estiverem aqui, enquanto eu estiver domando eles e não abandoná-los, o Senhor Jesus não vai poder operar a nossa vida. Não tem como limpar a casa deixando a sujeira por baixo do tapete. Às vezes ela vai ficar ali sem ninguém ver, mas você que é o dono da casa sabe que a sujeira está ali. Não dá para viver com Deus e o pecado. Os dois não habitam juntos. É como água e vinho. Não dá para uma água jorrar água doce e água salgada. Não consegue os dois conviver junto, ou é um ou é outro. Mas nós que decidimos viver para Jesus, nós que decidimos expandir o reino,
falar de Jesus para as outras pessoas, ser um embaixador, um representante do céu aqui na terra, nós precisamos viver uma vida diferente. Para Deus arrumar a bagunça da nossa vida, para nós vivermos um 2025 extraordinário, um 2025 com muitas bênçãos, vai ter lutas, mas quando nós colocamos Deus à frente, Deus luta as nossas batalhas e vence. Nós precisamos deixar nosso pecado de lado. Deus é santo e nele não habita pecado. No céu não existe pecado. Nós somos seres humanos, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas nós não podemos viver um estilo de vida no pecado. Nós precisamos o tempo todo nos confessar, buscar a Deus, quebrantar, para que Ele nos afaste de algo que nos afaste dele, que é o pecado. Não dá para ir para frente com o pecado, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E quando estamos longe de Deus, quando nós estamos longe da comunhão, nós estamos para trás, nós não estamos seguindo para frente, nós não estamos vivendo o futuro profético, o futuro que Deus preparou para nós, o futuro que Ele tem para nós, os nossos melhores dias. Nós precisamos deixar o pecado, como eu disse ontem, lá atrás. Se você já se arrependeu e você está lutando ainda contra isso, eu tenho uma boa notícia. Deus, Ele está com você. Deus, Ele vai te dar vitória. Se você está orando por um filho, se você está orando por uma pessoa que você ama, mas está em pecado, não está vivendo com Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Deus, Ele está ouvindo as suas orações. Deus, Ele está enxugando as suas lágrimas. Deus, Ele está colocando todas as suas orações, as suas petições num potinho, e Ele vai te dar vitória nisso. O pecado, ele te paralisa, ele te deixa triste. O salmista vai falar que o pecado, ele estava consumindo os seus ossos. O pecado estava causando uma tristeza enorme dentro do salmista. E quando nós estamos vivendo no pecado, quando nós não queremos obedecer a Deus, quando nós não estamos vivendo uma vida que Deus preparou para nós, nós nos sentimos tristes. Nós nos sentimos rejeitados, abandonados, porque é isso que o pecado deixa. A gente tem aquela depressão, aquela ansiedade que bate no nosso coração, porque Jesus, Ele não está fazendo morada. Porque quando nós temos Jesus no nosso coração, quando nós estamos em plena comunhão com o Senhor, lendo a Bíblia, orando e obedecendo e evangelizando, as coisas mudam. Nós nos sentimos felizes apesar das tempestades, nós nos sentimos confiantes, nós estamos cumprindo o nosso propósito apesar de todas as coisas, apesar de todo o caos que nos rodeia. O pecado, ele te impede de avançar, como eu disse, ele não deixa você ir para frente, ele não deixa você viver o que Deus tem para você, ele impede você de cumprir o pecado te impede de você viver o seu propósito. Quando estamos em pecado, nós não conseguimos ajudar os outros, não conseguimos curá-los, não conseguimos profetizar sobre a vida deles, não conseguimos falar sobre Jesus para as outras pessoas, porque o pecado nos deixa triste, o pecado nos paralisa. E lá em Hebreus, se eu não me engano, 12 ou 11 é a galeria da fé, não sei se é 10 ou 12 que vai dizer assim, ó: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e avançamos para o alvo, que é o Jesus, avançamos para o prêmio, que é o final da nossa carreira. Então, para você arrumar a casa, você precisa deixar o pecado de lado. Confesse ao Senhor Jesus hoje o pecado que você está cometendo, o pecado que está na sua vida, e deixa Jesus transformar. E Ele vai transformar para algo melhor. Aqueles que esperam no Senhor serão renovados. Ele aumentará o vigor dos que estão cansados. Obrigado por assistir até aqui, e eu te espero amanhã às 7h17 aqui nesse mesmo canal. Deus abençoe.